Olá, Mana, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um tutorial de como fazer uma barra de skills muito utilizada quando você quer fazer um portfólio online ou também se você quiser somente testar suas habilidades com o HTML e o CSS. Nesse tutorial vamos utilizar apenas realmente as linguagens de HTML e CSS e vamos fazer toda a animação utilizando apenas isso. Vamos lá? Então, esse é o tutorial que vamos realizar hoje. Essa é a finalização dele. Ele vai ter essa animação de carregamento. Então, dependendo da porcentagem, ele vai carregar até a determinada porcentagem. E vamos pro código. Então, abrindo aqui o .html, eu vou usar... Coloquei até errado aqui. Eu vou utilizar o atalho do Emmet, que é o HTML 2.5, que ele já vai dar o HTML completo, assim, né, o que a gente precisa. Vou alterar aqui o title para minhas habilidades, que é o que a gente vai criar. E vou começar a criar o corpo do nosso código. Então aqui, primeiro vou criar uma div, a gente vai trabalhar com divs. Então, para quem ainda não sabe, uma div ela é utilizada como se fosse um container. Então, a gente meio que separa os elementos por essas divs. E dentro dessa div eu vou colocar que ela tem uma classe com nome skill, que depois eu vou puxar ela pelo CSS. E aí eu vou abrir um H1 com o título que eu quero, então você pode aqui dar qualquer título. Eu vou colocar minhas habilidades, que foi o que a gente colocou também no title, mas não é obrigatório ser o mesmo, tá? Para caso vocês tenham dúvidas sobre isso. E aqui eu vou abrir uma LI. E o LI é uma lista para a gente listar as nossas habilidades e poder fazer aquela ordenzinha com aquela animação. Então, dentro da LI, eu vou botar um H3, que também é para definir, né, a questão do texto que a gente vai colocar, então do tamanho do texto, qual o tamanho do texto que a gente vai utilizar. E para quem não sabe, a gente tem do H1 até o H6. Não vou explicar muito nesse vídeo, mas se vocês quiserem, posso trazer mais conteúdos do básico. E aqui eu vou ir colocando o H3 com o nome do HTML e a porcentagem assim do lado, só pra gente ter uma noção. E depois eu vou criar um spam com a classe bar. E também eu vou, dentro desse mesmo spam, eu vou criar outro spam. Essa classe a gente também vai puxar dentro do CSS pra gente estilizar. Então, a única coisa que vai alterar entre as três habilidades que eu coloquei, que é HTML, CSS e JavaScript, vai ser a parte do da segunda classe do spam, que vai ser referente ao nome do que a gente quer para ficar mais compreensível, e o título que a gente vai tirar e a porcentagem. Essa porcentagem ainda não vai estar definindo nada, tá certo? Então você pode colocar a que você quiser, somente para ilustrar o nosso código e vai colocar o nome da classe como CSS e no JavaScript vai colocar como JavaScript. Então, eu vou colocar aqui JavaScript e o JavaScript, nome da classe, e pronto. Então, aqui a gente já tem o nosso HTML produzido, já está completamente fechado. A gente não vai mais mexer nesse HTML por enquanto. Na verdade, vocês já podem fechar, inclusive, caso vocês queiram, para não confundir com o código do CSS. Então, vindo aqui para o CSS, vale lembrar que ele ainda não está linkado com o nosso HTML. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse link também, então não se preocupem. Eu vou colocar aqui um asterisco, que ele é referente a tudo do código, desculpa, tudo da página. Então, a gente vai definir tudo da página dentro desse asterisco. Então, eu vou definir aqui a fonte family, que é a fonte que você quer usar. Você não precisa definir, pode vir a padrão mesmo, mas eu coloquei essa para ficar um pouco mais visual. E eu vou tirar o estilo da lista, eu vou deixar ela none, e vou dar um padding 0 e uma margem 0. Eles são só mesmo para ajustar um pouquinho a tela inicial. Quando vocês salvarem, vocês forem vendo no navegador por partes, vocês vão ver que dá uma pequena diferença, não é tanto, quando você mexe no padding e no margem. Então agora a gente vai pro body e a gente vai mudar o fundo
do body, né? O que vai ficar na página inteira. Então, eu vou colocar aqui um RGB. Você pode também alterar para a cor que você quiser, não precisa ser necessariamente essa. E aqui eu vou vir pro HTML e vou linkar ele, colocando também o atalho do Emmet, que é só você colocar link e que dois pontos CSS, que ele já vai dar o formatinho dele completo. E aí você altera pelo nome que você salvou. Então, se você salvou como estilo.css, você altera para estilo.css, mas no meu caso eu salvei como style.css. Então, aqui quando eu for salvar, eu já vou perceber que no site vai ter mudado as cores e já vai estar lá o que a gente colocou no HTML. Então, aqui no H1 eu vou colocar o texto centralizado para que ele fique melhor mesmo. É só questão do design mesmo isso não vai alterar na questão da animação. Então, mudei o H1 e agora eu vou mudar o H3. Eu vou definir aqui uma margem para ele ficar... Porque, se você perceber, ele vai ficar um pouquinho um colado do outro. Então, com essa imagem, ele vai dar um espaçamento melhor para ser visualizado. Então aqui eu vou pegar já a classe Skill, vou definir uma largura para ela, então vai ser o nosso segundo quadrado que vai ficar nosso primeiro quadrado, né? Tipo, vai ter o fundo e vai ter esse primeiro quadrado que vai ter nossas informações. Então eu também defini uma margem 60 pixels alto e eu vou definir uma cor para fonte. Então, como eu estou trabalhando com fundos escuros, eu vou definir uma cor de fonte branco. Também vou dar um padding para ele não colar com o topo da página. E vou definir um background para ele com uma cor um pouco mais clara do que a gente utilizou no fundo. Eu também aqui vou definir o formato da borda, que tá quadrado. Eu vou arredondar um pouco essas laterais. Vou colocar só 9 pixels, porque ele já dá uma arredondadinha legal. E agora eu vou colocar um efeito que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é a sombra, o Box Shadow. Então, ele é bem fácil de você entender de como ele vai ficar, mas eu vou deixar para outro vídeo também, para explicar um pouquinho mais para vocês como é que se trabalha com Box Shadow, como são essas numerações. Mas eu coloquei aqui, coloquei uma cor um pouco mais escura, para ele ficar com essa sombra. E aqui a gente está trabalhando com RGBA, então o RGBA, diferente só do RGB, é que a gente pode configurar a questão da opacidade. Então esse 0.123 a gente está alterando a opacidade da cor. Pronto, terminando aqui, a gente vai colocar de novo a classe Skill. Para o CSS puxar a classe, a gente precisa sempre botar ponto, tá certo, gente? Então, a gente vai botar ponto skill, LI, que ele vai puxar agora as configurações de todos que estiverem dentro do LI e dentro da classe skill. Então, eu vou definir aqui uma margem e um pad também, para eles ficarem um pouco mais harmônicos no nosso quadrado que a gente criou. Nosso retângulo, né? Na verdade, não é um quadrado, é um retângulo. E depois eu vou colocar o ponto bar, que foi aquelas classes que a gente colocou no spam. Então aqui eu vou definir o background dele, e esse ponto bar, ele vai ser justamente a partezinha que vamos utilizar para criar as nossas animações, para ele ficar embaixo do nome que a gente escolheu, no caso do HTML, a porcentagem, ele vai ficar embaixo. Então aqui a gente vai definir o RGB com a cor amarela, para ele se destacar. Essa vai ser justamente a barrazinha que a gente tá criando. Então eu vou definir a cor aqui. O display vai ser block. Vai ter uma altura e uma borda de... Eu vou colocar um pixel solid para ele ficar aparecendo um pouco a bordinha. E eu vou colocar uma cor para essa borda e também para ela não ficar tão visível como
como a cor, né, pra ele. E aqui eu vou colocar mais algumas propriedades no overflow. E o box shadow, que é pra dar essa sombra quando ele aparecer, né, ele vai ter uma sombra por trás dessa barra, pra ele ficar esteticamente mais bonito. E aqui eu vou adicionar uma transição, que ela vai ser All 0.3. 0.3 vai ser a velocidade que ele vai aparecer, né? Essa barra, essa animação do progresso vai aparecer. Então você pode definir como você achar melhor. E aqui eu vou adicionar alguns valores. Essa curva que a gente tá aqui utilizando, ela é um pouco complexazinha para explicar agora. Mas se vocês quiserem pesquisar por fora, também podem, vou fazer um post sobre ela, para vocês entenderem melhor como funciona essa curva que a gente utilizou. E agora a gente coloca o ponto bar span, que a gente vai definir uma altura para ele. O float dele vai ser left, então quando essa animação começar, ela vai começar da esquerda. E ele vai ter um background que eu vou colocar aqui um degradezinho só para ele ficar também mais bonitinho. Então eu vou colocar aqui as medidas desse RGB. E aqui a gente já vai começar a mexer com as classes do span que a gente definiu. A ponta HTML, ele vai ter um tamanho de 90%, então aqui preste muita atenção que vocês vão ter que colocar o tamanho que vocês realmente querem que ele chegue. E ele vai ter uma animação com HTML 3 segundos. Então ele vai durar, o tempo dele, né, de percorrer até o caminho que você definiu, vai ser 3 segundos. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Então, o CSS, a gente vai colocar o CSS, o tamanho dele, e na animação a mesma coisa, o CSS e os segundos. Então, aqui, se vocês perceberem, ainda não tá funcionando a animação. A gente ainda precisa colocar uma coisinha a mais para realmente essa animação pegar, né, funcionar. E a gente concluir a nossa barra de progresso, de skill. Nossa barra de skill. Então, a gente vai colocar aqui um keyframe, frames, HTML, que vai ser, que esse HTML também é referente ao nome da classe, 0%, ele vai ter uma largura de 0% também, e o 100% dele, a gente vai colocar aqui agora a medida dele, que vai ser 90%. Então, ele vai fazer essa animação até ele completar 90% da barrinha que a gente criou com ponto bar. Então, a gente vai fazer essa mesma coisa para cada propriedade. Então, para o CSS, a gente vai mudar lá e vai colocar o 70%. E o JavaScript, a gente também muda lá e coloca apenas os 30%. E assim, a nossa animação vai funcionar da forma que a gente quer. Esse keyframe nada mais é do que essa regra de animação. Então, quando a gente quiser fazer alguma animação que dê para fazer sem o JavaScript, utilizamos esse keyframes. Então, aqui, só para ele ficar um pouco mais bonito, lá em cima onde a gente botou o ponto bar, eu vou colocar um ponto bar, 2 pontos hover, que vai ser quando a gente passar o mouse por cima, ele vai aparecer uma sombra por trás um pouco mais forte, para destacar que a gente está passando esse mouse por cima. Então, eu vou definir aqui somente o box shadow e o tamanho da espessura dele que ele vai ter e o RGBA que ele também vai ter. Então, aqui a gente pode visualizar como ficou, né, todo esse processo desse código que a gente desenvolveu. E quando a gente dá o refresh, ele recarrega a página e mostra essa animação que dura 3 segundos. E quando a gente passa o mouse, ele também mostra a sombra que a gente acabou de adicionar.
Se você chegou até o final e ficou com muita vontade de realizar esse tutorial, não esquece de, quando realizar, postar no Instagram e marcar Conecta Elas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!